Já pensou se hoje fosse legal dirigir bêbado ou vender cigarro para crianças? Pois é, por mais absurdo que pareça, muitas coisas que hoje seria impensável já foi permitido por lei, ou pior, era até moda. Hoje você vai conhecer um lado obscuro da história, costumes, produtos e leis que já foram normais e que hoje a gente só consegue olhar e pensar como isso era aceito. Porque aqui, no Segredo dos Fatos, a verdade é mais estranha que a ficção. Você sabia que a venda de cigarros era permitido para crianças? Quem é dos 35 mais vai lembrar o que eu tô falando. Aquele cowboy da Marlboro, que era todo másculo, que fumava cigarro. No início do século XX, cigarros eram vendidos com essas propagandas aí, e até incentivados para as crianças. Quem aí não se lembra daquele cigarrinho de chocolate da Pan? Comenta aí embaixo. A gente imitava até os gestos de fumar. E pior, os médicos indicavam cigarro como relaxante. E a propaganda só foi proibida nos anos 2000 aqui no Brasil. Você sabia que dirigir bêbado nos anos 50 e 60 era absolutamente normal? As campanhas de conscientização vieram só décadas depois. Em muitos lugares, os primeiros bafômetros só começaram a ser usados nos anos 80. Até lá, era cultura beber no bar e ir para casa dirigindo. Alguns produtos de higiene dos anos 30 e 40 usavam compostos com metais pesados, como mercúrio e chumbo. Esses ingredientes estavam em shampoos, cremes para a pele e até colírios. A ciência só veio a provar a toxicidade com o tempo e a legislação levou anos para proibir. No século XIX, cocaína era vendida em farmácias como estimulante. Estava presente em pastilhas para a garganta, tônicos, xaropes, inclusive na fórmula original da Coca-Cola. Era considerada uma droga medicinal e segura. A proibição só veio acontecer no início do século XX. Você sabia que até 2008 era comum ver crianças soltas no banco de trás ou até no colo da mãe? A obrigatoriedade de cadeirinhas e cintos infantis só veio com as primeiras campanhas de segurança viária, após centenas de acidentes fatais. Nos anos 40 e 50 era comum ver propagandas de médico aparecendo recomendando marcas de cigarro. Mais médicos fumavam Camel do que qualquer outro cigarro, dizia um dos anúncios mais famosos. A ideia era passar credibilidade à marca usando a imagem da ciência. No início do século XX, a radioatividade era vista como símbolo de modernidade. Produtos como água radioativa, cremes e até pasta de dente prometiam vitalidade e beleza. O resultado? Casos graves de câncer, perda de mandíbula e morte lentas e dolorosas. Antes das leis de proteção ambiental, era moda entre ricos caçar leões, elefantes e rinocerontes na África. Não por necessidades, mas por status e troféu. Hoje, a caça esportiva é ilegal em muitos países e considerada crime ambiental. Durante a Grande Depressão nos Estados Unidos, há registros de famílias vendendo seus próprios filhos, porque não conseguiam alimentá-los. Algumas placas até diziam assim: 4 crianças à venda, com ou sem berço. Hoje, isso é crime hediondo. Na época, era sobrevivência. Durante boa parte do século XX, médicos não só permitiam como prescreviam vinho ou cerveja para grávidas, sob pretextos de relaxar ou estimular o apetite. Só nas décadas de 70 e 80 surgiram estudos ligados ao consumo de álcool na gestação e constataram a má formação fetais. Nos anos 60 e 70, bronzeamento intenso era moda. Pessoas usavam óleo de cozinha ou produtos aceleradores de melanina e se expunham por horas ao sol. Só depois vieram os alertas sobre câncer de pele e a importância do filtro solar.
Por décadas, professores tinham permissões legais para aplicar punições físicas, tapas na mão, puxão de orelha, reguada e a palmatória eram instrumentos normais nas salas de aula. Hoje, isso é considerado um absurdo e violência infantil. Antigamente, propagandas de sabão, produtos de limpeza e até de alimentos usavam caricaturas racistas ou mensagens absurdas, com personagens negros como figuras cômicas. Antes e depois da limpeza, muitas dessas marcas tentam apagar esse passado até hoje. Antes da descoberta da anestesia no século XIX, cirurgias eram feitas com o paciente acordado e amarrado. O sofrimento era parte do processo médico. Só com o éter e depois com a anestesia geral, a dor passou a ser controlada. Na Revolução Industrial, era comum ver crianças de 6 a 10 anos trabalhando em minas, fábricas e campos. Jornadas de até 14 horas por dia. Só com as primeiras leis trabalhistas, décadas depois, isso começou a mudar. No início do século XX, não existia receita médica como conhecemos hoje. Qualquer pessoa podia ir até uma farmácia e comprar morfina, heroína ou barbitúricos sem controle. As farmácias vendiam abertamente até substâncias viciantes. Você sabia que nos anos 70 nem todo carro vinha com um cinto de segurança? E quando vinham, ninguém usava? Comerciais de carro mostravam famílias felizes com crianças pulando no banco de trás. O cinto só se tornou obrigatório no Brasil em 1998. No século XIX e início do século XX, pessoas com deformidades, nanismo, gigantismo ou doenças raras eram exibidas como atrações de circo, chamadas de aberrações da natureza. Hoje, isso é considerado exploração e capacitismo. Até meados do século XX, era comum realizar experimentos médicos em grupos vulneráveis, presos, pobres ou minorias, sem qualquer autorização. Um dos casos mais graves foi nos Estados Unidos, onde homens negros foram mantidos com sífilis sem tratamento para estudo da evolução da doença. Um absurdo. Até os anos 90 era permitido fumar dentro de aviões, você acredita nisso? Inclusive em voos internacionais, havia uma área para fumantes e não fumantes, mesmo sendo o mesmo ambiente fechado. Hoje, isso é um absurdo. O que hoje parece absurdo, um dia foi aceito, ou até incentivado. A história humana é cheia de contradições e entender o que já foi legal no passado nos ajuda a refletir sobre o que aceitamos hoje e o que talvez amanhã seja considerado impensável. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual dessas práticas você achou mais absurda ou qual dessas práticas você viveu também. E eu te vejo no próximo vídeo, porque aqui no Segredo dos Fatos a verdade é mais estranha que a ficção.